Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos celebrar neste final de semana o segundo domingo do tempo do Advento. Estamos nos encaminhando neste tempo santo de preparação para a celebração do Natal e neste primeiro período do Advento, a Palavra de Deus nos ajuda a refletir, a meditar, pensar, avaliar sobre este acontecimento que é o acontecimento ensinado pela Palavra de Deus, pela doutrina da Igreja, que é a segunda vinda de Cristo. A preparação para celebrar o aniversário de Jesus, a primeira vinda, passa também por uma reflexão sobre a importância de acolher a Cristo Jesus cada dia da nossa existência, e assim nós nos prepararemos também para acolhê-lo na sua segunda vinda na glória com o Senhor, juiz e rei de toda a humanidade. Neste domingo aparece, a liturgia nos apresenta a figura de João Batista, este precursor do Senhor, este que foi o último profeta, este que realizou a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Uma figura emblemática, uma figura que impressiona a todos nós com a sua mensagem, com a sua coragem e principalmente com o seu zelo em preparar os caminhos do Senhor. E a liturgia, neste segundo domingo do Advento, nos apresenta este convite, esta realidade de que Deus vem ao encontro da humanidade. A salvação não foi um ato do homem em direção a Deus. Nós poderíamos tentar de todas as maneiras encontrar a salvação, buscar a salvação. Nós não a encontraríamos. A salvação, ela é uma iniciativa de Deus. É um dom da gratuidade, do amor que Deus tem para com a humanidade. Este amor de desassossego que Deus tinha e tem para com a humanidade. Deus, na sua onipotência, não precisa da humanidade, mas nós somos obra de suas mãos, nós somos criaturas, antes de tudo, do seu amor. E por isso, quando Deus vê a humanidade ferida pelo pecado, Ele, como nós podemos dizer, não descansa enquanto não realiza, não efetua a salvação da humanidade. E neste segundo domingo do Advento, a palavra do Senhor vai exatamente nos dizer que todos os homens encontrarão esta salvação. No sentido de que não existe mais um povo eleito, não existe mais uma nação separada. Com a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, o acesso à salvação não depende mais de um território, não depende mais de uma raça, de um sangue, mas essa salvação é aberta a toda a humanidade, de todas as culturas, de todas as raças, de todas as línguas, de todos os tempos. Quem abrir o seu coração, a sua alma para Deus, encontrará a salvação. Independente da cor da pele, independente da cultura, do tempo, da época em que vive. Vamos ouvir as leituras bíblicas deste domingo. São leituras que nos apresentam esta salvação que Deus nos oferece por meio de seu Filho Jesus Cristo, e nós devemos escutá-las neste quadro de abertura de coração para que a palavra de Deus possa penetrar em nossa vida. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Baruque. Leitura do livro do profeta Baruque. Despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, e reveste para sempre os adornos da glória vinda de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e põe na cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu.
receberás de Deus este nome para sempre: paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, põe-te no alto e olha para o oriente. Vê teus filhos reunidos pela voz do santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. Saíram de ti, caminhando a pé, levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos com honras como príncipes reais. Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes e as colinas eternas, e se enchessem os vales para aplainar a terra, a fim de que Israel caminhe com segurança sob a glória de Deus. As florestas e todas as árvores odoríferas darão sombra a Israel, por ordem de Deus. Sim, Deus guiará Israel com alegria à luz da sua glória, manifestando a misericórdia e a justiça que dele procedem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O pequeno livro do profeta Baruque nos apresenta esta revelação de Deus, de que depois do exílio, Deus dará ao seu povo, que voltará à fidelidade, que voltará à essência da fé, Deus dará uma nova terra, uma nova realidade. Baruque, que é um profeta do tempo do exílio, da deportação do povo de Deus, se transforma no anunciador de uma nova esperança. A esperança de que depois daquele desastre nacional, religioso, político, que foi o exílio na Babilônia, Deus, que não abandona seu povo, devolverá ao seu povo a dignidade, fará do seu povo uma grande nação. As palavras de Baruque, na verdade, se aplicam ao tempo do Messias, ao tempo esperado por Israel como o tempo da salvação. Este tempo não terminou com a volta para a terra prometida depois do exílio, mas ele se completa em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a realização desta profecia de Baruque. É uma profecia, como nós costumamos dizer, messiânica, ou seja, se refere ao Messias. E estas palavras do profeta Baruque iluminam também, caros irmãos e irmãs, a nossa vida, o nosso dia a dia, os sofrimentos, as dificuldades que muitas vezes nos afligem, nos entristecem. Nós temos que escutar esta palavra como uma palavra dirigida não a um povo, mas dirigida a cada um de nós. É a palavra que Deus pronuncia sobre a sua igreja e sobre cada um dos seus filhos. Depois do exílio, depois da humilhação, depois da tristeza, Deus enviará seu Filho Jesus Cristo para redimir estas situações que são situações que nos deixam angustiados, que nos deixam tristes. Portanto, prepararmos-nos para o Natal e prepararmos-nos para a segunda vinda do Senhor deve nos levar a esta profunda confiança em Deus. Deus sabe tudo, conhece tudo, sabe do nosso sofrimento, das nossas dificuldades, das nossas lutas de cada dia e sabe também recompensar a fidelidade. Sabe também que quando somos fiéis, Ele poderá nos dar o que nós nem sonhamos, nem imaginamos de bom, pelo seu poder, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Ouçamos a segunda leitura. Ela é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sempre em todas as minhas orações rezo por vós, com alegria, por causa da vossa comunhão conosco, na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra,
há de levá-la à perfeição até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a ternura de Cristo Jesus. E isso eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais, em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor. E assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo, nesta primeira carta aos Filipenses, ele abre o seu coração de apóstolo, o seu coração daquele que, no amor de Deus, na generosidade do anúncio do Evangelho, gerou estas comunidades que depois cresceram e se tornaram importantíssimas comunidades cristãs. Neste trecho da carta aos Filipenses, São Paulo ensina aquele povo, em primeiro lugar, que o povo que é a igreja é um povo cuidado pelos apóstolos, porque São Paulo diz que reza por eles, reza por aquela comunidade. Todos nós que recebemos de Deus a missão de sermos pastores da igreja, temos, em primeiro lugar, este dever, esta obrigação, a obrigação de rezar pelo povo que nos foi confiado. A missão de um apóstolo, a missão de quem anuncia a palavra, de quem conduz o povo de Deus no pastoreio, não é simplesmente uma missão humana de reunir pessoas e criar condições para que uma comunidade possa existir. Mas é, antes de tudo, gerar esta comunidade na oração. Porque, na verdade, quem apacenta o rebanho é Jesus Cristo. Ele é o único pastor. Os pastores que ajudamos a vida da igreja e que conduzimos o povo de Deus, não fazemos isso por nossa iniciativa própria, por nossa força própria, mas o fazemos sempre na força, no amor, na misericórdia de Deus, nosso Pai. E por isso São Paulo diz que o resultado do bom pastoreio é o crescimento no amor. Uma comunidade que cresce no amor, uma comunidade que ama muito a Deus, uma comunidade que ama muito a cada um dos seus membros, especialmente aqueles que mais sofrem, aqueles que mais precisam, aqueles que têm maiores necessidades. Esta comunidade é uma autêntica comunidade cristã. O sinal da comunidade cristã não é o sucesso material, não é os bens que ela produz em termos materiais, tanto para si mesma como para os seus seguidores. Mas o sucesso de uma comunidade se mede pela caridade, pelo amor de Cristo que domina e que impera nesta comunidade. Finalmente, caríssimos irmãos, ouçamos o Evangelho deste domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, Elisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus.
palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A essência deste trecho do Evangelho de São Lucas é o anúncio de que todos verão a salvação de Deus. A salvação de Deus em Jesus Cristo é universal. Ela é dirigida a toda a humanidade. E João Batista tem exatamente esta missão, a missão de anunciar algo que não é dele, mas algo que ele recebeu e que ele deve proclamar e deve preparar com o seu anúncio, que são os caminhos do Senhor, estes caminhos abertos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vem para salvar a humanidade. João era uma voz que gritava no deserto, que anunciava a salvação de Deus. E o anúncio de João é que Deus quer endireitar as suas veredas, ou seja, tirar da nossa alma a tortuosidade do pecado. O pecado nos leva sempre por caminhos complicados. Deus quer simplificar a nossa vida, levando-nos por caminhos retos. A mensagem de João é que todo vale também será aterrado, no sentido de que todo vazio existencial, todo buraco que existe em nossa vida, de carência, de necessidade, tudo isso será aterrado pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus, que preencherá a nossa vida. Toda montanha e colina serão rebaixadas, ou seja, os picos ríspidos, duros, pontiagudos dos nossos defeitos, das nossas fraquezas humanas serão rebaixados. Portanto, o anúncio de João é o anúncio de uma salvação na qual quem opera, quem atua, é a graça, é a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. A nós, cabe-nos acolher amorosamente, generosamente esta mensagem de João Batista e acolher, portanto, aquele a quem ele anuncia, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, renovados pela palavra de Deus, esta palavra que nos convida à conversão, e recebendo a Sagrada Eucaristia na Santa Missa, nós nos alimentamos de Cristo e nos dispomos a segui-lo e a acolher aquilo que ele nos traz, que é a misericórdia, a graça, a salvação de Deus nosso Pai. Que Deus nos dê um santo domingo, que possamos viver bem esta preparação para o Natal do Senhor e que, desta forma, a palavra de Cristo viva e esteja sempre presente em nosso coração e em nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.